aí para que eu possa verificar aqui o que está acontecendo. Toda vez eu tenho que mexer aqui para o áudio entrar. Mas ainda bem que eu vi isso, né? Então, né, já que vocês não ouviram nada no início, eu vou falar de novo. A gente vai falar sobre a força mental, domínio mental, como isso é importante para o atleta e para o intermediário, obviamente, que o intermediário ele tem aí essa consciência de que o atleta ele precisa estar focado e não só estar focado, mas estar com a mentalidade ali direcionada para os resultados que a gente almeja alcançar. A gente sabe que muitos atletas eles começam muito bem, às vezes começam um campeonato muito bem e durante o campeonato eles acabam perdendo, tendo uma queda de rendimento. E a gente sabe que tudo isso tem a ver com a cabeça, né? O atleta, às vezes, ele se perde um pouco aí, vamos dizer assim, eu falei um pouco no início, vocês não ouviram, mas o atleta, às vezes, ele se perde na questão financeira, vem de família muito humilde, não tem condições financeiras nenhuma de dar nada para a família e de repente ele se vê aí numa situação de estar com carro zero, carro do ano, morando perto da praia, ganhando 50 mil reais por mês, enfim. Então essas coisas elas trazem um pouco de, como é que eu vou dizer assim, deslumbramento, né, para esses atletas, um deslumbre, né? Eles ficam deslumbrados. E é importante que o empresário aí, como a pessoa que está gerindo a carreira, ele possa fazer esse acompanhamento. Os clubes já fazem esse acompanhamento, né? Alguns clubes, né? Já fazem, mas é importante que o próprio atleta ele esteja, o próprio intermediário esteja ciente e focado nisso também, né? E aí eu queria agora sim, né, deixar a Ixane falar um pouquinho, né, se apresentar aí para a gente, que ela veio hoje aqui nos brindar aqui com seu conhecimento, né? A Ixane, ela é psicóloga, ela é Master Coach e é PNL Practitioner. Acho que o certinho é esse, acho que eu falei certo, né? Então, vou deixar aí você falar um pouquinho, até explicar um pouco mais sobre isso, como é que isso a tua carreira, né? Como é que você começou, tudo isso, essas questões, para que o pessoal possa te conhecer aqui um pouquinho mais, tá bom? Tá bom, Marcelo. Obrigada pelo convite. Estou feliz de estar aqui com você, né? Eu acompanho o seu trabalho, você tem feito algo brilhante, sempre com excelência. E estou muito feliz de poder estar aqui hoje, né, com você, com as pessoas que têm crescido através de todo esse conhecimento que você tem compartilhado aí. E vamos falar de mente, né? Vamos falar do quanto esse assunto, né, esse conhecimento pode fazer a diferença na vida dos atletas e na vida de quem está acompanhando esses atletas, né? De quem está por trás, né? De certa forma, não aparece, mas que muitas vezes acaba sendo realmente a linha de frente, né? Para que eles possam atingir os objetivos aí tão desejados, né? E falando um pouquinho de mim, né, eu sou psicóloga, né, especialista em psicologia, em gestalt terapia, especialista em terapia cognitivo-comportamental, sou também Master Trainer Coach e sou Master Practitioner PNL também. Então, na verdade, a psicologia, minha primeira formação, né, onde eu comecei a perceber a necessidade também de buscar ferramentas onde eu pudesse atuar de uma maneira mais em terapia ativa dentro do processo de desenvolvimento humano, onde a gente pudesse atuar de uma maneira mais específica. E foi aí que essas outras teorias, essas outras possibilidades de atuações foram entrando na minha vida. E hoje eu percebo que a gente tem uma oportunidade, a gente tem uma possibilidade muito ampla de desenvolvimento humano, né? Muito amplo de desenvolvimento da mente. Uhum. E quando a gente consegue buscar conciliar o maior número de recursos possíveis, a gente acaba fazendo um trabalho muito maior dentro dessa área da mente, que é uma área que a gente precisa entender como pode ser explorada, né? E pode ser muito bem explorada para que a gente alcance o sucesso, para que a gente alcance os resultados que a gente espera alcançar. E eu tenho certeza que esse papo que a gente vai bater aqui hoje vai poder contribuir muito para essa galera do esporte, para essa galera que vive da alta performance, né? Verdade, verdade. Tenho certeza absoluta disso.
É, Antes, eu sei que você não está vendo, mas antes estava só você falando, deixei você falar um pouquinho sozinha. E agora voltei aqui para aparecendo um pouquinho. Não, eu acredito nisso firmemente. A Exane, ela é professora da escola de coaching onde eu me formei. Foi professora, não é mais, da escola de coaching onde eu me formei. E é uma pessoa incrível. Eu tenho certeza que ela vai acrescentar muito hoje aqui para você que está nos acompanhando, né? E como é interessante, né? A gente vê que muita gente tem esse preconceito em relação ao coaching, em relação à PNL, mas você veio justamente para quebrar, né, esses paradigmas de que psicologia não se mistura com coaching e tal, não sei o quê. Na verdade, eu acho que acabam sendo ferramentas para auxiliar num aspecto geral, né, da coisa, né, da mente, né? E é importante, né, a gente realmente quebrar esses preconceitos, quebrar esses paradigmas, entendendo que cada um vai atuar numa área específica, né? Que a psicologia ela vem para atuar de uma maneira muito específica, né? Dentro do coaching, né, eu tenho ferramentas que vão me ajudar a atuar de uma outra maneira específica, da mesma forma a programação neurolinguística. Quando eu tenho um entendimento, discernimento, né, de como essas linhas podem atuar, de como essas teorias podem atuar, eu consigo quebrar essa resistência, né, eu consigo quebrar esse paradigma que faz a gente ficar brigando de uma forma desnecessária, né? Enquanto a gente pode somar forças, somar saberes, a gente acaba partindo, né, cortando essa possibilidade de ter saberes variados para um objetivo em comum, né, que é esse o sentido da coisa. Então, eu acho que a gente consegue entender isso de uma forma muito mais amistosa, né, quando a gente amplia esse olhar. Sim, sim, sem dúvidas. E você que está aqui hoje, né, que está nos acompanhando, aproveita que se você conhece alguém que quer saber um pouco mais, que tem essa intenção de se transformar em um intermediário, um empresário de futebol profissional, aproveita e compartilha essa live aqui, porque hoje o que a gente vai falar aqui fica comigo, porque está imperdível. E aí eu já queria aqui começar com uma pergunta que eu acho que até para a gente abrir aqui o leque aqui de perguntas aqui, de informações, né, do nosso bate-papo. Assim, quanto que você acha, né, que é importante, né, uma boa saúde mental? A gente está falando de um atleta aqui, né? Porque um atleta é alguém que vive de resultados, né? Um atleta é alguém que está ali o tempo inteiro em busca de ganhar, de vencer, né? Então, quanto que você acha que isso é válido, é importante o atleta ter esse acompanhamento? Marcelo, esse acompanhamento é fundamental, né? A gente tem entendimento de que tudo parte da nossa mente, né? Tudo parte da forma como a gente vê o mundo, da forma como a gente sente esse mundo, e isso acontece inicialmente dentro da nossa mente. Então, quando a gente para pensar, né, no atleta, né, em si, a gente precisa entender que a mente dele, a forma como ele pensa, né, o modelo de mente que ele tem, o mindset dele, vai influenciar diretamente no resultado dele. Não tem como, vai influenciar diretamente na saúde dele, né? Porque é a nossa mente que vai decidir de que lado que a gente está. Falando de esportes, né, a gente sabe que vai existir o lado daqueles que vencem e daqueles que desistem, né? E é exatamente dentro da nossa mente que o atleta que ele vai perceber que ele vai se colocar numa posição diferenciada para lidar com todos os conflitos que ele vai ter que lidar, com todas as limitações que ele vai ter que lidar, porque eu vou imaginando que a carreira, quando ela está sendo construída, ela vai acontecendo dentro de um processo de superações. E as superações, elas vão acontecendo inicialmente na nossa mente para depois alcançar o nosso externo, né? É aquela trilogia do mente, corpo e espírito. Eu acredito muito nisso. Então, o teu corpo vai corresponder à sua mente. É claro que você vai precisar de todo
o exercício muscular, o desenvolvimento de força, todas essas coisas, mas quando a tua mente ela não está congruente com essa parte corporal, com essa parte fisiológica, provavelmente você vai começar a encontrar muitas dificuldades. E quando a tua mente, ela realmente ela começa a ser preparada para superações, ela começa a ser preparada para uma adaptação, porque existe também essa questão da adaptação, né? Você começa a perceber que os resultados são diferentes. Você começa a perceber que o desempenho em si é diferente, porque a tua mente, de fato, vai estar coordenando tudo que você é, né? Então, assim, o atleta precisa ter essa área bem trabalhada, né? O atleta precisa ter essa área bem desenvolvida para que ele possa, então, dar seguimento para os outros resultados que ele precisa ter. Sim, sem dúvida. Eu lembro que vários atletas já falaram sobre isso, né? Queria até que você falasse um pouco também depois. Se eu não me engano, o Michael Phelps, ele fazia visualizações, né, um nadador aí, multicampeão, né? Pô, o cara nadou várias Olimpíadas, sempre ganhando medalhas, né? Se eu não me engano, ele é recordista, né? Se eu tiver errado aí, alguém me corrige aí no chat. Mas eu lembro que o Michael Phelps, ele falava que antes das provas, ele se via, né? Ele fazia uma visualização de como ele ganhava aquela prova, né? Como ele chegava, abraçada, enfim, e ele se via ganhando. Teve o caso de outros atletas também, que recentemente, se eu não me engano, um atleta do UFC, eu não sei se foi o Borrachinha, não lembro, que ele falou a mesma coisa. Eu via eu aplicando golpe no adversário, no UFC, e nocauteando o adversário. E ele disse que foi, né? Ele fazendo sempre a visualização, e exatamente como ele visualizou, foi como aconteceu, né, na luta. Até o próprio Walt Disney, né? Ele falava, tem até uma história sobre isso, né, sobre essa questão da visualização, que tem uma cidade lá, acho que em Orlando, chamada Celebration. E essa cidade chamada Celebration, o Disney, né? O Walt Disney, ele criou essa cidade no papel, ele idealizou aquilo no papel, só que ele morreu. Então ele não chegou a ver a cidade pronta, né? Ele não chegou a ver a inauguração da cidade. Nos Estados Unidos tem muito isso, né? Inauguração da cidade, né? Do bairro, né? Eu acho que é uma cidade, agora eu não lembro muito bem. E aí foram perguntar pro irmão dele, poxa, você não se sente triste porque o seu irmão, isso aqui ficou lindo, teu irmão morreu e não viu isso aqui. Aí ele respondeu, não, na verdade meu irmão, ele viu isso aqui antes de todos nós, né? Então, para você ver como é que é a questão como a força mental ela influencia, né? E eu queria que você falasse um pouquinho disso, né? Porque eu sei que isso tem um pouco de coaching, também tem um pouco de PNL, acho que são coisas que a gente depois pode até falar de alguma ferramenta e tal, mas eu acho legal a gente levantar essa bola aqui para a galera, levantar a bola, futebol, tudo a ver, ó, tá vendo? Poxa, essa questão da visualização é incrível, né? Eu sou apaixonada pela visualização. Por quê? A nossa mente, ela não sabe diferenciar o real do imaginário, né? Ela não consegue distinguir o ontem e o hoje. Sim. Então, é por isso que quando a gente tem a possibilidade de fazer uma visualização, por exemplo, de uma comida que a gente já comeu em algum momento da nossa vida e a gente gostou muito, e se a gente fecha os olhos e é guiado por todo aquele caminho para chegar naquela comida e saborear aquela comida, a gente vai perceber que a gente vai ter sensações como se estivesse comendo a comida. Boas ou ruins. Podemos usar isso para o ruim também. A gente usa muito a metáfora lá do limão, né? Pega o limão, começa a chupar o limão. E é impressionante como você olha para as pessoas e elas estão ali fazendo aquela careta do azedo do limão, né? Vai chupando o limão. Eu gosto muito de fazer isso. Vai chupando o limão, né? Para dar o entendimento real de que o seu cérebro acredita no que você diz para ele. Ele não está diferenciando que você está sendo conduzido a uma visualização de chupar o limão para o verdadeiro ato de chupar o limão. Sim. Então, quando a gente começa a ter esse entendimento, a gente começa a usar esse entendimento para criar visualizações que nos coloquem num estado propício
para alcançar um determinado objetivo. Então, no caso da luta, né, que você deu o exemplo, né, ele se imaginava ali, ele visualizava ele dando os golpes no cara, os golpes que levariam ele para a vitória, os golpes que eram necessários para aquela vitória. Automaticamente, ele vencia aquela luta, tudo na mente, né? Ele nem entrou na luta. Sim. Ele vencia aquela luta e saía dali com todo o estado de vencedor. Emocional, corporal, porque automaticamente o corpo começa a reagir, né? A fisiologia dele vai começar a reagir dentro dessa visualização também, e ele começa a ter a sensação de um vencedor. Como é que esse cara entra na luta? Como um vencedor. Então, é incrível a capacidade que a gente tem de criar essa realidade, né? O que a gente chama de criar a realidade. É claro que, às vezes, a gente vê as pessoas usando isso de uma maneira meio banal, né? Você cria a sua realidade, você senta, imagina, visualiza e espera ela acontecer. Claro que não. Você vai criar dentro da sua mente, você vai abrir a sua imaginação para idealizar aquele estado que você quer alcançar, para que, então, você gere no seu corpo, você gere na sua fisiologia e você gere na sua cognição o entendimento daquele estado, a sensação daquele estado. Então, a visualização, né, que é um exercício muito próprio, muito característico da programação neurolinguística, ele tem o poder de levar a gente para realmente um estado que é imaginário, totalmente imaginário, Sim. se tornar um estado real. Sim. Então, utilizar dessa técnica, Marcelo, com os atletas, com os esportistas, é um recurso tremendo, é uma ferramenta maravilhosa e uma ferramenta muito simples, porque você pode fazer ela em qualquer lugar que você tiver. A gente trabalha esse tipo de ferramenta para situações muito simples, por exemplo, de uma pessoa que tem dificuldade de falar em público, palestrar. Sim. E ela usa esse recurso cada vez que ela vai entrar diante de um público. Ela vai para o banheiro 5 minutos antes, ali naquele local que ela está, e ela começa a construir essa visualização de que ela entra, ela é ouvida, as pessoas aplaudem, ela é ovacionada, e aquilo vai gerando uma segurança, um estado propício para que ela entre e enfrente o que ela precisa enfrentar. Agora, você imagina o poder que isso pode ter se falando de uma competição, né? Quando a gente está falando de um espaço de competitividade, né? Então, é um recurso excelente, eu adoro utilizar isso para diversas situações, que pode se tornar uma prática recorrente para gerar um estado de autossegurança, de autoconfiança permanente, não só para um determinado momento, mas um estado permanente. Né? Então, eu acredito que os atletas que utilizam isso, eles começam a treinar a mente deles para viverem esse estado de vitória, esse estado de autossegurança, de autoconfiança para lidar com o que eles precisam lidar de uma forma muito mais permanente. Até que chega ao ponto de que a mente dele vai realmente acreditar que ele é aquele vitorioso que ele precisa ser, que ele quer ser. E aí você começa a transformar essa realidade. É aí que a realidade começa a ser transformada de fato. É muito louco isso. É muito louco. A técnica da visualização é uma das técnicas mais simples e que eu acredito que tem maior poder na mente do ser humano, de forma mais prática. Não precisa ser nenhum expert para fazer. Sim, precisa sim. se permitir viajar para que isso aconteça. Sim. Eu lembro que quando eu estava treinando, né, jiu-jitsu, há pouco tempo, né? Acho que deve ter 1 ano e meio, 2 aí, no máximo. Eu lembro que eu comecei a usar a visualização. Deixa eu botar aqui que o pessoal não está me vendo, só está me ouvindo. Eu lembro que eu comecei a utilizar a visualização antes dos treinos, né? Antes de treinar, eu fazia a visualização de como eu conduziria o treino. Porque o jiu-jitsu, apesar de ser um esporte individual, não é um esporte coletivo como o futebol, cara, se você não se impor ali em alguns momentos, você acaba sendo levado pela maré, né? Então, eu comecei a criar imagens mentais dos golpes, de como eu queria conduzir a luta. Obviamente que nem sempre era 100%, mas quando eu comecei a me ver fazendo,
Cara, meu jogo, como dizem, né, quem treina jiu-jitsu sabe, meu jogo mudou, né? E você falando sobre isso aí da questão da importância de como o atleta se vê, né, dele se imaginar, um exemplo que eu tenho é pô, eu acho que eu e todo mundo aí que está aqui vendo a gente é o Cristiano Ronaldo. O Cristiano Ronaldo, e uma vez ele era bem novo, assim, acho que ele não tinha ganhado nenhum prêmio, nenhuma bola de ouro. E foram perguntar para ele, né, que é o prêmio de melhor jogador do mundo, né? E foram perguntar para ele quem era o melhor jogador do mundo. Aí tava ele, acho que um jogador argentino e um outro brasileiro. Aí o brasileiro falou: Ah, quem foi o melhor jogador do mundo? Aí um brasileiro falou: Pelé. Aí o argentino falou: Maradona. Aí perguntaram pro Cristiano Ronaldo: E para você, quem é o melhor jogador do mundo? Ele: Sou eu. E ele falou aquilo com uma convicção, e os outros dois ficaram rindo. Aí ele, ele perguntou, com o sotaque português, por que vocês estão rindo? Eu sou o melhor jogador do mundo. Né? Então, assim, ele já estava criando ali aquela realidade. Obviamente que é alguém que é um exemplo aí, que tem uma força mental, alguém que não só se vê como um campeão, e ele já deu uma entrevista, ele fala, olha, eu posso até não ser o melhor do mundo para as pessoas, mas se eu não me ver como o melhor do mundo, quem eu vou ser? Eu tenho que me ver como melhor, né? Ele já deu uma entrevista falando sobre isso, né? O jornalista pode achar que eu não sou, fulano pode achar que eu não sou, mas eu tenho que me ver como o melhor do mundo. E obviamente que ele atrai, né, essa realidade para ele, né? Não só, eu acho que é uma coisa que puxa a outra, né? Uma coisa que engata na outra, né? Se você começa a se ver como o que o melhor jogador do mundo faz? Quantas horas ele treina? Quantas vezes ele vai? Será que quantas horas depois do treinamento ele continua em campo fazendo ali? Ó, a gente tem outro exemplo aí de um atleta também nesse mesmo sentido, o Juninho Pernambucano, que ele ficava horas treinando falta, né? Então hoje é uma coisa que você vê, os atletas já querem ir embora do treino, né? Então não é só se ver, né? É se ver e agir, né? E é legal, né, a gente parar para pensar exatamente isso que você falou, porque quando você escolhe um modelo, né, inspirativo para você, você escolhe uma referência, né, um modelo de sucesso, que também é um trabalho que a gente faz dentro da PNL, né, modelagem de sucesso, que é você escolher uma referência de excelência, de sucesso naquilo que você quer vivenciar, naquilo que você quer realizar, ou até mesmo escolher um determinado momento da sua vida aonde você atingiu o seu ápice. Isso também é uma coisa muito legal, né? Você se lembrar qual foi a fase da sua vida onde você teve o melhor resultado naquilo. E se essa fase não existiu, se você ainda não viveu isso, ok, você busca uma referência fora, um profissional da mesma área que você admire. E você começar a buscar, a conhecer quais foram os passos que aquela pessoa deu para alcançar esse resultado. E você usar isso como uma inspiração. Né? Claro, não existe copia e cola, né? Mas você vai usar isso como uma inspiração para criar o seu modelo de sucesso. E aí funciona muito bem, né, linkado com essa coisa de criar a sua realidade, trazer essa visualização, para que o outro também não entenda que a visualização é passe de mágica. Não é. A visualização é uma composição que você vai fazer com as suas ações necessárias para aquele resultado e um estado mental. Então, é legal a gente falar sobre essa junção, né, de mente, né, do que é mental e do que é ação, para que realmente as pessoas não sentem e fiquem esperando os resultados, né? Isso que você falou é muito legal. O cara que sabe que ele não é bom no pênalti, na falta, sei lá. E aí, ele treinar naquilo que ele não é bom, almejando chegar à perfeição, a ser o melhor batedor que existe na face da Terra. E ele treina tanto, ele desenvolve tanto aquela habilidade também, que a mente dele, conectada com essa ação treinável, podemos falar assim, sim, ele tem um estado perfeito para alcançar o que ele quer. E aí, quando perguntam quem é o melhor e ele diz que é ele está convicto não só pela habilidade, né, do esporte em si,
né, do chute certeiro, sei lá como a gente pode falar, Sim. mas ele está conectado também com a mente do melhor que faz aquilo, do campeão, dentro daquilo que ele está falando, né? Então, é a verdadeira conexão do que a minha mente pode me levar a produzir e do que, consequentemente, o meu corpo vai trazer de resultado. E isso é muito legal, Marcelo. Sim. Eu sigo, deixa eu botar eu de novo para aparecer aqui. Eu sigo um cara que eu gosto muito, ele é um esportista também, o nome dele é Joel J. Ele foi nadador da equipe olímpica do Brasil. E tem uma frase dele que eu gosto muito, que é: o sucesso é treinável, né? Ele fala, eu adoro ele, acompanho, inclusive ele até se machucou esses dias aí, mas o sucesso é treinável, né? E esse treinamento, ele passa primeiro na nossa mente, né? Esse treinamento, ele passa primeiro na nossa mente. E já a gente pegando esse gancho aqui, a gente sabe que é muito difícil para um atleta quando ele começa a ganhar muito dinheiro, muito dinheiro. Alguns atletas, porque assim, às vezes o atleta ele tem um contrato de 5 mil reais e de repente esse contrato, primeiro contrato profissional dele, ele está ganhando 5 mil, 10 mil, 20 mil reais no máximo, que para a maioria da população brasileira já é um valor considerável. Mas se a gente está falando de um atleta de alto rendimento, não, né? E aí, de repente, ele vem, aparece um contrato e esse atleta, ele, começa a ganhar 100, 200, 300 mil reais por mês, né? Como? Porque, cara, são muitas vezes a mais do que ele ganhava. Como que esse atleta, né, como é que a gente consegue trazer ele para uma consciência, né, para uma consciência de que, meu amigo, você está ganhando esse dinheiro todo aqui, mas calma lá, não é para encher a cara, não é para ir para boate, não é para ficar pensando em menina, em sair, em mulher, em esbórnia. Como é que a gente consegue fazer com que ele fique mais focado, né? Mais focado não, focado na verdade, né? Como é que a gente consegue aí fazer essa mágica? Que é praticamente uma mágica, né? Porque é difícil, a gente sabe que é muito difícil, somos seres humanos, né? Somos seres humanos. É um trabalho árduo isso aí, né? Porque a gente vai ter que trabalhar uma mudança de mente, realmente, né? É o tal do mindset que a gente hoje fala tanto, né? A gente tem dois tipos de mindset, que é o fixo e que é o progressivo, ou de crescimento, né? E a gente precisa preparar esse jovem que entra nesse mercado milionário, bilionário, né? E muda a história dele, bilionário, né? E muda em tão pouco tempo. A gente precisa preparar ele para viver essa mudança de mente. E aí, a gente falando de mudança de mente, eu acho que é interessante, Marcelo, a gente se lembrar de uma das premissas da programação neurolinguística, que fala do mapa de mundo. Né? Isso é muito legal para a gente entender que todos nós temos um mapa de mundo. O mapa de mundo, ele é construído, né, no decorrer da minha vida, nas experiências que eu vou tendo, levando em consideração toda a minha vivência familiar, toda a minha vivência social dentro daquilo que eu já sou. Então, eu entendo que se aquilo vai sendo construído dentro de algo que eu já sou, de uma concepção de mente que eu já tenho, a gente começa a entender que isso vai ser diferente de uma pessoa para outra, porque embora o contexto social ou o contexto familiar possa ser o mesmo, como a gente às vezes tem um caso de dois irmãos criados numa mesma família, da mesma maneira, e a gente fala que deu certo na vida, e o outro a gente fala que esse aí não deu para nada na vida, e a gente vê essa realidade acontecendo. O que aconteceu? O que deu errado ali? Né? Se parece que os ingredientes eram os mesmos, né? Mas o que deu errado, na verdade, ou não sei nem se a gente pode dizer o que deu errado, o que fez a diferença entre um e outro, foi porque quando todo esse contexto externo vem, ele é inserido num contexto interno que é singular, porque o ser humano, o indivíduo é singular. Então, automaticamente, nós vamos ter mapas de mundo diferentes. A forma como a pessoa enxerga, né? A forma como a pessoa enxerga. Isso é muito importante a gente entender. Então,
trazendo para o que você me perguntou novamente, né? Um rapaz que é criado dentro de uma comunidade muito humilde, que é criado dentro de condições, né, muito adversas, né, num cenário totalmente diferente desse cenário bilionário, ele tem ali a construção de um determinado mapa de mundo. Sim. E esse mapa de mundo vai falar dos valores, vai falar das crenças dele, isso vai falar de todos aqueles níveis neurológicos que a gente estuda, né? Onde a gente percebe o quanto o que vai formando o indivíduo é tão diverso. Sim. E aí ele é inserido num contexto totalmente diferente, com possibilidades totalmente diferentes, que vão alterar a identidade dele. E aí a gente precisa ajudá-lo a adaptar esse mapa de mundo que já existia a uma realidade totalmente diferente da que ele tinha aqui. Então, criar realmente essa adaptação junto com ele, uma transição de realidades distintas, para que ele aprenda a lidar com essa nova realidade, né? O entendimento do que de fato é o dinheiro, o entendimento do que de fato é uma vida regada a muita bebida, regada a exageros, a noitadas, e ele entender que isso hoje não condiz mais com a forma como ele vive. Então, é todo um trabalho profundo, né, de adaptação de realidade mesmo, mas que é possível, tá? É possível, tanto que a gente vê que existem os atletas que permanecem, né, ainda que quando as suas carreiras são encerradas, permanecem com uma vida de sucesso. Sim. Mas a gente vê que também existem aqueles que botam tudo a perder. Sim, né? Então, quando a gente começa a construir isso, a gente percebe a diferença. Agora, qual será a grande diferença, né, entre os que botam tudo a perder e aqueles que não, que conseguem manter e construir uma vida realmente sólida? A mentalidade que vai ser trabalhada ali. Por isso que nós precisamos desse trabalho mental, nós precisamos desse trabalho de desenvolver a mente deles para que eles possam aprender a ter controle emocional e manejar todas essas emoções de forma congruente com o verdadeiro objetivo que ele tem para a vida dele. Né? Esse controle emocional, na verdade, nada mais é do que ter esse manejo das emoções para alcançar aquilo que a gente precisa. E não só das suas emoções, né? Mas das emoções dos outros também. Eu preciso aprender a lidar com as minhas emoções e lidar com as emoções dos outros. Sim. Por isso que muitas vezes a gente ouve assim, mas ele me tirou do sério, né? Ele me fez perder a cabeça. E para o jogador ter isso aí, ter esse domínio, meu Deus, ainda mais no futebol, que é um jogo de contato, né? Que tem muita provocação entre os jogadores. Então ele precisa estar... Aí a gente começa a entrar em vários pontos que são de suma importância. Porque você falou em perda aí, né? Óbvio que o atleta perde, mas o intermediário, o empresário perde também, né? Com esse tipo de conduta, né? Exatamente. E aí acaba perdendo todo mundo, né? Sim, todos perdem, exatamente. Eu vejo que é um trabalho muito de prevenção para a vida saudável mesmo, sabe? Saudável em todos os sentidos, né? É o que vai garantir que o sucesso não acabe com o fim da carreira, porque a carreira acaba. Né? E é uma carreira curta, né? Exatamente, muito antes do que as outras carreiras, né? Porque fala do corpo, e aí não tem como controlar todo o processo de envelhecimento que de fato existe. Você tem como fazer com que ele aconteça de uma forma saudável, mas o envelhecimento é real. Sim. Né? Pode falar. E o mental, inclusive, ele vai funcionar para que essa preservação do físico ocorra também, né? Sim. Porque é o atleta se controlar na bebida, né? Não usar nenhum tipo de droga ilícita, né? Então, tudo isso vai acabar contribuindo aí para uma carreira mais longeva, né? Hoje a gente tem aí alguns atletas, tem um atleta sueco, Ibrahimovic, está com 40 anos, né? Está jogando no Milan, que é um clube da primeira divisão da Itália.
Então, você vê, 40 anos. Tudo bem que o Ibrahimovic também é uma máquina, né? O cara é muito bom também. E a gente vê que cada vez mais estão surgindo atletas que estão indo além dos 30 e poucos anos, né? Como o Zé Roberto também, mas são atletas o quê? Que têm a mentalidade muito forte, né? Eles conseguem controlar muito bem a mentalidade deles, né? O Ibrahimovic, em alguns momentos, ele chega a ser até um pouco arrogante. Um pouco não, bastante, né? Mas eu te interrompi. Não, porque eu me lembrei, né, até do Tim Galloway, que é um dos percussores, né, do coaching, que foi um grande treinador de Do tênis. tênis. Uhum. E é Do muito jogo do tênis, interessante, né? Isso, esse livro é incrível, e ele desenvolveu Sim. o conceito do selfie 1 e selfie 2, né? Uhum. Onde ele dividia, né, essa comunicação que acontece dentro da nossa mente, né? De um que é crítico, de um que te limita, né? De um que vai estar sempre te colocando numa condição do e se, né? Será que você consegue? Você não é bom o suficiente, as pessoas não acreditam em você, né? Enquanto o outro te coloca numa condição de empoderamento. Não, você é capaz. Mas se não der certo, você não errou, você aprendeu, né? Então, existe esse diálogo interno. E isso é muito interessante, porque o segredo é que a gente aumente essa voz empoderadora e diminua essa voz que nos leva a um comportamento, que nos leva a uma sensação, que nos leva a um entendimento de derrota. E isso vai acontecendo dentro da nossa mente. E aí, ali, né, naquela experiência que ele tinha com os jogadores de tênis, ele foi entendendo o quanto isso poderia ser alimentado para gerar o estado propício de vitória. Então, até que ele usava, né, como recurso ouvir aqueles gritos, né, que os tenistas utilizam muito, né? Isso chamou a atenção dele. E ele começou a perceber que realmente essa comunicação, né, interna que se tem, o eu comigo mesmo, ela fazia toda a diferença para gerar vitoriosos e gerar perdedores. Então, sempre vai haver em nós essas duas possibilidades de mentalidade. A mentalidade perdedora, que ela está condicionada aos ICs, ela está condicionada ao que o outro pensa, ela está condicionada à impossibilidade de vencer, e do outro lado, a gente tem aquela mentalidade vitoriosa, aquela mentalidade que acredita que ainda que ela pode vencer toda a história. Então, isso faz toda a diferença. Então, são vários homens, né, que a gente tem aí nessa história do desenvolvimento humano que deixaram para a gente teorias que nos ajudam a lidar com isso. E, consequentemente, passar para esses profissionais, né, passar para esses atletas técnicas, né, ferramentas de mudança de mente que vão garantir essa estabilidade emocional, né? E deixa eu te perguntar, você falando em técnicas, né? Você acredita que tem algum tipo de visualização que o atleta ele possa utilizar antes do jogo, não sei, durante a semana, não sei, que o atleta possa utilizar para poder realmente se ver aí tendo os resultados que ele espera, né? Então, qualquer visualização que conduza a um lugar de vitória, ela pode ajudar nesse estado. Mas às vezes vai falar assim, mas às vezes a pessoa tem dificuldade de criar isso, né? Uma pessoa que tem uma criatividade mais restrita. Uma dica que pode ajudar, né? Vamos supor, se a gente está falando de futebol, né? De repente essa pessoa pegar um tape, um vídeo de uma jogada brilhante, né? De um momento, de um jogo muito brilhante que levou uma vitória. E ele começar a assistir aquilo internalizando aquelas imagens, internalizando aqueles sons, né? Internalizando
toda a sensação de vitória que ele vai tendo enquanto ele assiste aquilo, ao ponto de que ele consegue, mesmo sem assistir aquilo, trazer aquilo à memória dele. Então, aquela pessoa que não tem o hábito e talvez tenha uma dificuldade de criar isso dentro da sua imaginação, ela pode recorrer a vídeos que vão trazer isso, né? E automaticamente ela vai se colocando dentro daquela imagem. Isso é um recurso muito legal, né? E de você pegar aquela cena que existiu, que é mais fácil para você criar dentro dela, e você inserir você ali. Então, você vai assistindo tudo aquilo e se inserindo naquele contexto para ter as sensações e automaticamente trazer isso para a tua mente ao ponto que você consegue redobrar, você consegue repensar isso no momento em que é necessário. Um outro recurso é o lugar do pódio, a gente usa muito também, né? Sim. É fazer com que aquela pessoa, né, faça a caminhada até o pódio. E ela vai dentro dessa, né, durante essa caminhada, né, o que ela vai ouvindo, o que as pessoas falam dela, porque ela foi vitoriosa, e ela vai chegando próximo ao pódio, e quando ela está diante do pódio, todos aplaudem, e trazer esse caminho de vitória. Ela sobe no pódio, recebe a taça, ou recebe a medalha, né? Trazer esse cenário de vitória para a mente dele. Inseri-lo nessa imagem que às vezes nem é dele que vem à cabeça. Ele lembrou do Pelé num momento, numa Copa que foi campeão, aquela que não entende muita coisa, então para errar pegou um nome que é certeiro. E aí ele pegou e foi, né, criando todo aquele caminho e aquele momento em que ele recebeu a taça e ele voltando para o Brasil, toda essa situação. Então, isso ajuda muito, sabe, Marcelo? O que é legal para o atleta, né, para o profissional que busca o sucesso, ele ter referências de pessoas de sucesso. Que ele consegue visualizar muito melhor o lugar que ele quer alcançar. Sim. Que, de repente, é de uma história totalmente diferente, porque as pessoas são diferentes, as experiências são diferentes, os tempos são diferentes. Mas a sensação da vitória, né, o prazer, todo o êxtase de uma vitória, ele é o mesmo em qualquer tempo, em qualquer lugar, né? O êxtase da superação, que o atleta vive a superação o tempo todo. Sim. E quando a superação deixa de acontecer, a carreira acaba, né? Eu imagino que seja dessa maneira. Então, ou então ele entra num platô, né? Que ele passa a ser mediano, passa... Né, que eu acho que é exatamente quando finda essa paixão, né? Eu acho que entra num lugar de estabilidade, né? E a estabilidade, ela não expande, né? Ela é estável. Sim, sim. Eu vejo muito isso. Eu vejo que o atleta, muitas vezes, ele se autodeprecia, né? Ele se coloca num lugar de não vou conseguir, de que não é possível, de que não está bem, ou de que às vezes não está bem mesmo, pode ser que não esteja mesmo, né? Não esteja mentalmente forte o suficiente para obter aquele resultado ali, chegar naquele lugar que ele deseja, né? E aí a gente entra um pouquinho aqui, já caminhando um pouco para o final. Você acha que esse processo de autoconhecimento, né, não só autoconhecimento, mas de autodesenvolvimento também, né? Ele é valioso para um atleta de alto rendimento, né? Porque, ou não, então o atleta só tem que treinar e visualizar, ou você acha que esse processo de autoconhecimento e desenvolvimento também é importante? Essencial, Marcelo. Essencial, porque senão a gente fica no mecânico, o mecânico falha, né? O corpo falha. E o que vai fazer a diferença quando um corpo falhar é a mente que está conduzindo ele. Sim. Então, o autoconhecimento, ele vai fazer com que eu me dê conta dos meus pontos fortes e dos meus pontos limitantes. Daquilo que eu sou muito boa e daquilo que talvez eu não seja tão boa. Quando eu conheço o meu ponto forte, conheço os meus pontos limitantes,
Eu consigo manejar isso de uma maneira que me favoreça. E eu só consigo isso através do autoconhecimento, através de um confronto, né? Através do olhar para mim e saber que, cara, eu não vou entrar numa área, entrar numa jogada onde eu sei que eu tenho uma deficiência que não vai me ajudar ali. E isso vem através do autoconhecimento também. Isso não é só técnica de esporte, isso não é só técnica de jogo. Porque lidar com essa área onde eu não sou o melhor vai exigir de mim uma autoaceitação. A coisa vai se aprofundando, dá para entender? Sim. Vai exigir de mim uma autoaceitação para saber lidar com a minha deficiência, porque vai haver deficiência, ninguém vai ser 100%, senão não estaria aqui mais. E vai haver o ponto do ápice, aquilo que aquele atleta é o melhor fazendo. Sim. E ele precisa conhecer esses dois lados. Ele não pode conhecer só a força dele, ele não pode conhecer só a excelência dele. Ele precisa conhecer aquele ponto de melhoria que ele tem. Vamos chamar de ponto de melhoria, que talvez fique menos agressivo do que a gente falar defeito, que eu não gosto de usar essa palavra, parece que defeito é um troço que não serve para nada, né? Uma coisa que quando está com defeito a gente joga fora, né? Então, do ponto de melhoria dele. E isso vai acontecer através do autoconhecimento. Quando que isso deixa de ser simplesmente técnico? Quando eu preciso lidar com essa deficiência, que pode ser uma deficiência técnica, e eu preciso conciliar isso com a minha emoção. Porque lidar com deficiência, seja técnica ou seja o que nível for, vai ser de uma maneira que vai envolver frustração, que vai envolver raiva muitas vezes. Sim. Porque a gente não é preparado para lidar com a limitação, entende? A gente é preparado para lidar com os nossos superpoderes. E aí o autoconhecimento vai ajudar a fazer com que essa limitação ela seja minha aliada e não algoz dentro dessa minha carreira que eu estou construindo. Então, o autoconhecimento é necessário. Às vezes, essa limitação é uma limitação de autoestima. Essa limitação é uma limitação gerada pelo meio social que ele viveu um dia. E aí, dentro da carreira dele, do esportista, né, tratando para o futebol, ele vai ter que aprender a lidar com isso. Talvez seja uma limitação relacional, e a gente está falando de um esporte coletivo. Né? Essa parte da mentalidade, do desenvolvimento da mentalidade do jogador, ela também é muito importante para as relações, porque a gente está falando de um esporte coletivo, onde alguém vai ser um líder, e esse cara tem que estar preparado para ser um líder, onde vão ter os liderados, e esses liderados precisam entender que existe alguém ali que, de alguma forma, está comandando o grupo. Então, acho que a gente até o técnico, né? Tem muito problema. Tem muito problema jogador. Exatamente. Então, a gente abre também espaço para um outro viés nesse momento, que são as questões relacionais. A gente precisa preparar esses atletas para lidarem nas relações, que muitas vezes são grandes problemas. A gente vê na história do futebol brasileiro grandes problemas de pessoas intransigentes, que tinham dificuldade de se relacionar, de uma rebeldia, que é padrão de quem não tem o quê? O controle emocional. Por conta de um contexto familiar, não entra aqui um julgamento da minha parte, por conta de todo um contexto social, a gente não conhece a história, normalmente são histórias de muita dor, de muito sofrimento, de muita humilhação, né? De escassez. Sim. E aí a gente precisa preparar essa pessoa, esse indivíduo, para viver num âmbito que é um time, né? Que é uma equipe. E aí vai ter que ter relação, não é um esporte individual, né? Ele não entra na água para dar braçada no outro, ele dá braçada sozinho, é diferente. Mas dentro do futebol não é isso, ele está ali junto com o outro o tempo todo. E eu vou te falar, isso que você falou, muito legal, porque os próprios intermediários hoje, eles olham muito isso, né? Inclusive nas peneiras, né? Nos testes, como que o atleta ele se comporta. Ele pensa no coletivo, ele ouviu ali a orientação
do técnico, do que ele realmente deve fazer, de como ele deve se comportar e agir em campo. Hoje, isso, alguns intermediários, eu sei porque eu conheço vários, alguns intermediários eles preferem até o atleta que é mais participativo. Olha isso, cara, como é que você está falando é importante. Ele é mais participativo, é um cara que está mais ligado no grupo, que tem aquela personalidade mais do gato, né? Que está mais ligado com o grupo, né? Do que aquele cara que eu sou o novo Romário, eu sou o novo Zico, né? Então, assim, ele está mais... os próprios intermediários estão buscando esse atleta, né? Que muitas vezes não é um atleta que vai, meu Deus, esse cara aqui é um fenômeno, é o novo Neymar, do que um atleta que vai trazer problema para ele depois, entendeu? Principalmente relacionado a princípios, valores, caráter. Isso tem sido muito observado. Alguns intermediários simplesmente ignoram atletas. O cara pode ter o talento que for, mas ele sabe que depois aquilo vai dar um prejuízo para ele, né? E essa questão é muito séria, né? O que a gente percebe hoje dentro de todo o contexto profissional, seja no mundo dos esportes, seja no mundo dos empreendedores, dos executivos. Hoje em dia, os grandes problemas de carreira são problemas comportamentais, né? Comportamento é consequência de quê? De emoção. Então, se eu tenho um problema comportamental, é porque existem emoções que não foram bem geridas. Então, é exatamente isso que você falou. Estão sendo escolhidos muito mais aqueles que têm habilidades comportamental, até mesmo do que os que têm habilidades técnicas. E aquele que não tem habilidade técnica, ele pode desenvolver. E aí eles estão preferindo aqueles que já vêm com habilidade comportamental. E aí a gente percebe o quanto realmente a mente vai ser a nossa melhor ferramenta para alcançar esse sucesso dentro do futebol, esse sucesso dentro de outras áreas do esporte, né? Porque quando a minha mente ela está sendo preparada para que eu seja uma pessoa inteligente emocionalmente, eu vou gerar um comportamento saudável, um comportamento funcional, seja no individual, seja na equipe, e, consequentemente, eu vou gerar resultados satisfatórios. Então, Sim. A gente vê exatamente o quanto isso está muito claro. É preciso desenvolver a habilidade comportamental desses jovens, é preciso desenvolver a inteligência emocional desses jovens, para que a gente tenha uma geração de atletas, uma geração de jogadores que são muito mais do que passes, né? Que são muito mais do que boas jogadas, né? A gente hoje, por exemplo, a gente pode... Acho que cabe até, né? A gente hoje teve a perda do Maradona, né? Que foi um ícone no esporte, que foi sempre uma referência do esporte argentino, mas que a gente viu sempre uma história comportamental muito complicada, né? De resultados de vários, né? De vários âmbitos negativos. Sim. E aí a gente vê o quanto isso denigra a imagem do atleta, o quanto isso coloca o atleta muitas vezes em situações, né? Desnecessárias para uma carreira, né? Que não são exemplos para aqueles que, né? Para os seguidores, para os fãs, e a gente acaba tendo uma incongruência, né, entre aquele que é muito bom, que é o top do atleta, do jogador, mas que tem uma história de vida que não bate, né? E a gente consegue modificar esse cenário quando a gente prepara essa mentalidade, né, para o sucesso, né, para a vitória. Então, eu acho que você tocou num ponto muito importante. E eu acredito que quando a gente muda a mente, a gente muda o comportamento, a gente vai mudar esse resultado e, consequentemente, a gente muda uma história, né? De algo que era agressivo, de algo que era quase que fadado ao fracasso, para uma história de sucesso e de superação de fato, né? Sim, muito legal mesmo, porque tem até um outro, agora eu lembrei aqui, o Conor McGregor, que também é um lutador do UFC. Ele passou também por um processo de coach, um processo de mentoria com
com um coach... Ai, meu Deus, hoje eu não tô com a memória muito boa, não. Da idade. Com certeza. Aquele que tem o documentário no Netflix, tem até livro dele aqui que eu não li ainda, mas que é o Eu Não Sou Seu Guru, que é o... Como é que é o nome dele? O Anthony Robbins. Anthony Robbins. Então, ele fez um trabalho, o Conor McGregor, ele estava assim, meio que numa nessa de maratona, né? Botando meio que a carreira a perder, meio que se colocando umas situações bem complicadas, inclusive queriam matar ele na Irlanda, salvo engano. E o Anthony Robbins, ele entrou ali e fez uma mudança ali total ali na carreira, na vida dele, né? Que acho que, acredito eu, não tenho acompanhado muito, mas que acredito eu que tenha permanecido até hoje, cara. Para você ver como é que, às vezes, o que a gente precisa é só de um pequeno ajuste, né? Exato. Um pequeno ajuste. E a gente falou pra caramba aqui, eu tenho uma última pergunta aqui pra gente finalizar aqui a nossa live de hoje. Queria agradecer aqui a presença de todos, do Fábio, do Naldo, do José Alexandre, muito legal. Como é que o coaching e o PNL ele pode trazer um resultado efetivo para o atleta, né? Como é que o atleta ele pode se beneficiar dessas ferramentas maravilhosas, né? Que ajudam tantas outras pessoas. Porque até uma coisa que você falou, voltando aqui um pouquinho antes de você responder, que é isso que eu tinha me fugido da memória. Você, acredito que conheça um pouco também essa questão do RH. O próprio recursos humanos hoje, ele não quer saber se o cara tem um pós-MBA, pós-doutorado, pós-mestrado, se não sei o quê, se ele é uma pessoa péssima de relacionamento, né? Se ele não sabe se comunicar bem, se ele não sabe ter um relacionamento interpessoal bacana com as pessoas, né? As dinâmicas que são feitas pelo pessoal do RH, né? São maravilhosas, porque você consegue ali identificar o perfil daquela pessoa, né? E o próprio RH ele prefere ter uma pessoa com um conhecimento ali que pode ser lapidado, que pode ser acrescido, do que ele tá ali com um super profissional, mas que, pô, é um cara que só dá dor de cabeça, só dá trabalho, não vai conseguir ficar na equipe uma semana, né? Então, isso é uma cultura até do mundo empresarial mesmo, né? Exatamente. O que acontece? A programação neurolinguística ela vai trabalhar de uma forma mais efetiva nessa mudança de mente, nessa programação mental que já existe, para que a gente possa alterá-la, para que a gente possa reprogramar a sua mente aonde ela precisa ser reprogramada, nas crenças, né? Nos traumas. Então, a gente utiliza as técnicas da programação neurolinguística, muitas vezes até mesmo dentro de um processo de coaching, para que a gente possa reprogramar essa mente, reprogramar esse padrão de pensamento, onde um trauma causou um bloqueio, onde um trauma causou um padrão disfuncional. Então, através de técnicas, como, por exemplo, a gente falou da visualização, e existem outras inúmeras técnicas, né, como a ancoragem, né, que ajudam a fazer essa reprogramação mental. O coaching vai chegar, e muitas vezes, dentro de um processo de coaching, como eu disse, a gente vai recorrer a uma técnica da programação neurolinguística para fazer esse destrave mental, mas o coaching vai chegar também para trabalhar mais focado no seu comportamento. Então, por exemplo, isso que você falou, né? O cara que não tem uma habilidade de comunicação muito boa, de relacionamento muito boa. A gente vai trabalhar, né, com um plano de ações para mudar esse comportamento, essa habilidade comportamental de relacionamento dele que é ruim. Então, a gente tem como mapear todas as habilidades dele, né, de uma forma bem, claro, dentro daquilo que a gente está buscando, para verificar, para alcançar o objetivo dele, quais as habilidades que ele necessita. Então, vamos lá, se a gente está tratando
do jogador de futebol. Quais as habilidades comportamentais que esse jogador precisa ter? Esse jogador ele precisa ser persistente, ele precisa ser flexível, ele precisa ter boa comunicação. Então, a gente já falou de 3 habilidades. Espírito de equipe. Então, espírito de equipe, liderança é uma habilidade. Então, a gente vai identificar quais as habilidades que ele tem hoje e que ele não tem e precisa desenvolver. Ele tem liderança, ele tem espírito de equipe e ele tem comunicação. Mas ele não é um cara muito flexível. Apesar que o flexível ele vai ter, provavelmente ele vai ter essas 3, mas vamos tratar como se não tivesse. Ou, por exemplo, ele não é um cara organizado. Ele é bom com a equipe, vamos pegar a organização, ele é bom com a equipe, ele lidera, ele é flexível, só que ele é desorganizado, ele só chega atrasado, né? O uniforme dele está sempre inadequado, né? Ele é um cara que gosta da noitada. Então, a gente vai trabalhar com ele o desenvolvimento da habilidade de organização dele, que muitas vezes está ligado também com a questão da disciplina, que também é uma habilidade. Então, a gente vai trabalhar através de metas concretas, né, objetivas, para que ele alcance essa mudança de comportamento que leva ele para uma atitude propícia para esse resultado. Então, é importante saber que o processo de coaching ele tem um objetivo. Então, eu vou traçar junto com ele o desenvolvimento daquilo que é necessário através de ações práticas para que ele alcance esse resultado. Então, como que o coaching pode ajudar? Exatamente dessa maneira, ajudando o indivíduo a permanecer o estado que ele está hoje e o estado que ele quer alcançar. E desenvolver essas habilidades comportamentais através de ações para que ele alcance esse resultado. E aí a gente tem o recurso da PNL para quê? Para destravar a mente, para criar uma ancoragem de sucesso, para desbloquear traumas lá de trás, que muitas vezes estão no inconsciente. Então, a gente acaba usando, né, as duas possibilidades, as 2 teorias, os 2 saberes, de uma maneira onde um facilita o trabalho do outro, onde os 2 estão em favor de um objetivo comum. O coach vai trabalhar de uma forma muito mais desenvolvedora de comportamento, e isso passando pelas habilidades, e a PNL podendo trabalhar nessa padronização mental para uma reprogramação. Ficou claro? Acho que consegui passar? Sim, com certeza. E vou te falar, quem tem uma equipe, né, fazendo esse tipo de trabalho com os atletas, com certeza vai se destacar, porque se você consegue colocar vários atletas aí, desenvolver as habilidades, né, fazer ali não é uma roda da vida, né, mas talvez Mas é por aí. Uma roda da vida, para quem não sabe aí o que é a roda da vida, é uma ferramenta que a gente tem no coaching, e que no coaching que a gente faz um mapeamento para saber como é que está a vida da pessoa, né? A sua área espiritual, a sua área familiar e tantas outras áreas, a área profissional. E aí a gente vai fazendo um mapeamento para poder auxiliar aquela pessoa ali nas áreas que ela reconhece que ela não está muito bem. Então, você imagina isso sendo feito, essa mesma ferramenta sendo aplicada na vida do atleta e dentro daquelas habilidades e características que ele precisa melhorar em favor da equipe, né? Em favor do projeto da equipe, né? Porque os objetivos dele, pelo menos quem está no esporte coletivo deveria pensar assim, os objetivos dele, eles vêm depois, primeiro vem os objetivos da equipe, né? Então, você imagina, a gente conseguir melhorar espírito de equipe, comunicação, liderança, né? Proatividade, né? Então, assim, tem várias coisas aí que realmente tanto o coach quanto a PNL, eles podem ser ferramentas fantásticas, até
muitas vezes eu gosto muito de filmes, né? Eu não sei você, mas fugindo aqui, a gente está falando tanta coisa séria, né? Às vezes eu vou falar umas coisas aqui que não é tão sério. Quer dizer, é entretenimento. Eu gosto de filmes que têm histórias de superação, né? Então a gente falou muito de jovens aqui, a gente falou muito de atletas em começo de carreira, né? Que ficam deslumbrados com dinheiro e tudo mais. Mas eu penso que o atleta que pode estar ali esquecido, aquele atleta que já foi um atleta excepcional e que de repente ele, por algum problema, alguma coisa, um trauma, algo que aconteceu na vida dele, e ele fica mal, né? E ele perde um pouco do brilho de jogar. Eu acredito que essas ferramentas elas podem devolver a ele esse brilho, né? Devolver a ele essa luz, essa vontade de querer jogar, de querer ganhar, né? De querer vencer, né? De ser campeão novamente, né? Ser campeão no sentido amplo. Sabe o que eu lembrei? Você falou um negócio muito bem colocado da roda da vida, até Uhum. deixando uma dica, né, para o pessoal que está assistindo a gente, o pessoal, né, os empresários, né? Uhum. Olha, o pessoal Uma tá, coisa. o pessoal tá elogiando aqui, ó, o José Alexandre falou, ó, eu que agradeço a oportunidade de participar dessa live. Parabéns a você, Marcelo, e a todos os envolvidos. O Naldo, o Legal. Naldo Lima falou também, parabéns, Marcelo, sensacional essa live. E o Fábio também falou, conteúdo de alto nível. Parabéns, doutora Exane Alves e Marcelo, tamo junto. Tamo juntos, Oh, que tamo junto. legal. Legal. Então, eu vou dar uma dica para vocês de um trabalho muito simples, uma ferramenta muito simples que eu comecei a usar quando eu trabalho em equipe, de qualquer tipo, tá? Eu uso isso dentro de equipe de organizações. Como uma roda da vida mesmo. Você vai pegar, cria uma roda e começa a partir essa roda com eles. Por exemplo, você vai botar a tua equipe ali, vai fazer um brainstorm com eles. E começa a anotar quais são as características de um jogador de sucesso. O que ele precisa ter? Características comportamentais, que é o que a gente está falando, tá? Muito legal. Então, vamos lá. Proatividade, que foi uma coisa que o Marcelo falou. Disciplina, e vai anotando, sem censura, tá? Sem falar, isso não. Deixa o cara viajar. E bota eles ali, o time, para falar isso. Disciplina, proatividade, flexibilidade, organização, liderança, e enche o papel de características. Depois pega com eles e vamos lá. Agora a gente vai escolher, dentre todas essas características, as 12 principais. E aí você vai pegar essa roda que você fez ali, né? Desenhou. Você pode usar um flip chart para fazer isso, que fica bem legal. E vai dividindo essa roda em 12 partes. Tá? Depois que você dividiu em 12 partes, você vai pegar essas 12 habilidades que eles, os jogadores, junto com vocês, elencaram como as características importantes para um jogador de sucesso, para um jogador brilhante, e vai colocar ali na roda, como se você fizesse uma fatia de uma pizza cada característica, tá? Uma pizza de 12 fatias, para ficar mais compreensível. E cada fatia é uma daquelas características. Tá claro? Fala aí para eles sinalizarem aí. Fala aí, pessoal. Fala aí no chat aí que a gente tá... pega, anota essa dica aí, porque essa aqui é top, hein? Depois que você elencou com ele as 12 características, colocou aquelas 12 características nas rodas, você vai mandar eles reproduzirem isso num papel A4 para eles. Tá? Eles vão copiar essa roda como vocês colocaram ali. E aí vocês vão pedir para eles pintarem cada fatia de pizza na totalidade do que eles acreditam que eles têm essa característica. Então, por exemplo, proatividade, que eles colocaram lá. O jogador ali que acha que é muito proativo, ele vai pintar aquela fatia da proatividade toda. O outro que acha que é mais ou menos, vai colocar metade pintada. O que acha que é muito pouco disciplinado, ele vai botar só um pontinho ali na fatia de pizza. Só um pontinho, isso aí. E automaticamente, assim, eles vão pintando a roda das habilidades deles. E aí, consequentemente, você vai terminar com as 12 fatias pintadas de alguma forma, né, dentro daquilo que eles graduaram proporcional
ao que eles são, a como eles se veem. Uhum. E aí você vai perguntar para eles, ok, com essa roda que existe hoje aí, com essas características aí, que você colocou que tem, muito ou pouco, você vai ser um jogador de sucesso? Você alcança o Uau! bilionário? Uau! E aí você depois tem a oportunidade, você gerou aquela reflexão, pode gerar uma discussão no grupo, e aí Uhum. depois você tem ainda a possibilidade de poder trabalhar ele no individual. Uhum. Né? O que você precisa fazer para melhorar essa disciplina aqui? Uhum. Extrai isso dele, né? Você tem o poder ali de relação com ele, onde você pode extrair dele Uhum. esse desejo de ser melhor para alcançar esse lugar bilionário que ele quer alcançar, porque é um sonho dele, eu imagino. Uhum. Então, aí você consegue desdobrar isso num acompanhamento individual seu com ele, num bate-papo do que ele faz, do que ele precisa fazer para alcançar, né, essa característica. De alguma maneira, você está trabalhando uma mudança de mente com ele ali. É uma dica Sim, muito simples e que pode sim. ter um resultado muito legal. É uma ferramenta muito simples que eu uso para desenvolver mente de executivo, que eu uso para desenvolver mente de profissionais de áreas variadas, não Uhum. necessariamente só dentro da equipe, mas é uma ferramenta legal para você usar com a equipe. E se você quiser fazer isso individualmente, da mesma maneira, você vai pegar o teu jogador e vai falar, fala para mim, o que você acha que o jogador precisa ter? E sai escrevendo junto com ele, sabe? Deixa ele fluir, pega referência, quem que você admira? Ah, admiro o Cristiano Ronaldo, e o que você acha que ele tem de características? De Uhum. repente, você vai precisar ajudar um pouquinho a fazer com que ele entenda o que é característica comportamental. Falar para ele é o que você faz, é o seu comportamento. Não, o Uhum. cara que briga muito, ele é o quê? Ele é negligente, ele é Uhum. indisciplinado. E aí Olha, você vai trazendo isso para ele. você tá falando essas coisas aí, cara, me veio um insight aqui, vou falar, e se alguém fizer isso aí, ferrou, porque agora eu já perdi. Mas me veio um insight aqui, deixa eu aparecer aqui, que eu não tô aparecendo, só tá vocês, só estão ouvindo minha voz. Eu tive um insight aqui que é o seguinte, cara, o Cristiano Ronaldo, ele tem isso dentro dele tão bem estabelecido, tão bem, que ele poder, é porque ele não precisa, porque o cara já tá bilionário, o cara já tem uma, a não ser que ele queira fazer isso por paixão, mas ele poderia fazer um Cristiano Ronaldo Academy, né? Porque ele já faz isso com o filho dele, né? E o filho dele está muito bem, mas ele poderia fazer um Cristiano Ronaldo Academy, ele poderia ajudar aí milhares, Verdade. centenas, dezenas e milhares de jogadores ou de pessoas que querem ser jogadores, porque é exatamente isso aí que você falou, né? Então, assim, trabalhar essas habilidades, enfim, de ter essa questão da resiliência, né, de ter essa questão da disciplina. Mas, cara, eu achei incrível essa tua sacada agora da roda das habilidades. Muito boa mesmo, né? Eu acho que faz, porque quando a gente faz a roda da vida, você lembra quando você fez a primeira vez a roda da vida? Já tem tempo, Ou né? Então, quando a gente faz a roda da vida, a gente para ver coisas ali que no dia a dia a gente não analisa. verdade. No dia a dia você não fica ali pensando, fala a verdade, no dia a dia a gente não fica ali pensando se como é que tá o meu espiritual, como é que tá o meu familiar, como é que tá. Não fica, né? Então, eu acredito que quando isso for ser feito com o atleta vai trazer também essa reflexão para ele, né? Pô, realmente, Exato. eu acho que eu não estou sendo tão disciplinado, eu acho que eu não estou sendo tão proativo, eu acho que o meu espírito Isso de aí. equipe não está bom, eu acho que eu devo treinar mais, eu acho que eu estou treinando pouco, eu acho que tem outros atletas se dedicando mais do que eu, né? Então acaba que isso acaba funcionando aí num âmbito geral para ele também como ponto de reflexão. Na verdade, isso hoje aqui que a gente está falando e conversando, né, também serve para o intermediário, né, para o empresário de Sim, futebol, para ele fazer essa introspecção e essa autoavaliação aí é muito importante. Mas trazer isso para o universo do atleta que está sendo representado, cara, o atleta, além disso, estreitar laços, né?
Quando você faz um processo desse, né, com o atleta, ele, principalmente se for alguém de origem humilde, ele não está acostumado a ter esse cuidado, porque isso é um cuidado, né, Xane? É um cuidado. E é o que a gente chama aí no corporativo de one by one, né? De você acompanhar, né, no face to face, né? Face to Você tá face. junto, olhar no olho, né? Isso faz toda a diferença, né? A gente falando de desenvolver pessoas, não tem como desenvolver ninguém sem a gente olhar no olho. Não tem como desenvolver ninguém, a não ser que seja só tecnicamente, mas é o que eu falei em algum momento aí do nosso papo, né? Tecnicamente, em algum momento pode falhar, e aí o que vai ficar é o fundamento, é a base de tudo isso, né? Então, quando você olha no olho de quem você está desenvolvendo, de quem você quer ver crescer, né? Você, com certeza, você vai ter um resultado diferenciado. A gente hoje tem aí a teoria, né, dos degraus da liderança, porque, pelo que eu tenho entendido através dos nossos papos, né, o empresário, ele é um líder ali na vida desse jogador, né? Ele tem eu imagino que vocês têm um papel, assim, muito grande. De segundo pai, né? De segundo pai, muitas vezes. De segundo pai. Então, você se torna um líder. E o líder de sucesso do nosso tempo hoje é um líder que é um modelo de integridade, é uma liderança que acontece na relação. É claro que a gente está falando de resultado, a gente precisa de técnica, a gente precisa de fatos concretos, mas você alcança esses fatos concretos muito mais quando você alcança o coração do outro, né? E você se torna um modelo para ele. A relação tem outro nível. Então, eu realmente queria, assim, de alguma forma, encorajar vocês a olharem de uma forma diferente, porque isso pode fazer toda a diferença para que vocês consigam criar os grandes craques que vão vir por aí. Sim. Né? Porque vocês mexeram com algo que é muito mais profundo do que pode acontecer, do que pode ter na vida de qualquer pessoa, né? E você alterando a mente, você alterando a forma como ele se vê, você alterando a forma como ele vê o mundo, esse cara voa, né? Se ele é teu, né? Se ele está contigo, você vai voar junto. Então, isso faz toda a diferença. Então, seja um líder, né? Como que seja um modelo de integridade, porque com certeza você vai alcançar muito melhor o que você quer alcançar do outro. Sim, sem dúvida. Bom, queria abrir aqui para a gente encerrar. Se alguém tiver alguma pergunta, a gente falou pra caramba aqui, né? A gente sempre fala pra caramba, né? Sempre. A gente sempre passa da nossa hora. Ai, ai. Mas vamos lá. Se alguém tiver alguma pergunta aqui, deixa aqui no chat que a gente está caminhando para o final. Eu vou deixar a Xane aqui fazer as considerações finais dela. E aí, você que tiver alguma pergunta, se der tempo ainda, né, da gente responder, vai ser um grande prazer aqui a gente poder responder. Eu vou até deixar, eu ia tirar essa live, mas foi tão boa que eu vou deixar ela mais uma semana. Eu vou avisar pro pessoal também do grupo, né, que ela vai ficar mais uma semana aqui no YouTube e depois ela vai para a nossa plataforma lá do nosso treinamento. Mas queria, Xane, te agradecer muitíssimo pela sua presença aqui hoje. Fico muito feliz, fiquei muito feliz aqui. Eu tenho certeza também, várias pessoas aqui elogiaram, gostaram bastante. E queria abrir aqui para você deixar aí as suas considerações finais, né, suas redes sociais. Tá tudo aqui, tua rede social, na verdade, ela tá na descrição aqui desse vídeo, tá? Mas se você quiser deixar aí também, fica à vontade. Tá bom. Marcelo, queria te agradecer também, foi uma delícia, né? É interessante porque a gente vê como que a mente é uma coisa muito global, né? Eu não entendo muita coisa de futebol, na verdade, não entendo nada de nada, mas o conceito, né, o entendimento da mente, ele se aplica a todas as áreas, né? Então, tudo que eu falei aqui com vocês, né, é algo que é muito global. Então, você pode aplicar na sua vida, você pode aplicar aí, né, com os seus jogadores, você pode aplicar nos seus negócios, você pode aplicar no que você quiser. Tudo que a gente falou aqui é aplicável para uma vida de sucesso, independente da área que seja, né? Então, eu acredito que muitas coisas podem surgir, insights vão surgir aí entre vocês,
E a ideia é exatamente essa, né? Que a gente possa acreditar que a mudança de mente, ela muda a nossa realidade. A mudança de mente, ela leva a gente para um outro nível de vida, né? Em todos os sentidos, daquilo que fizer sentido para você. Então, quando a gente possibilita o outro, essa mudança de mente, a gente realmente está possibilitando uma mudança de mundo. É o que eu acredito, sabe? E se a gente consegue fazer isso, né, um pouco aqui, um pouco ali, a gente consegue fazer o mundo um lugar muito melhor, porque o mundo somos nós, né? Somos pessoas. Então, seus jogadores, a sua equipe, seja como for, né, certamente vai ter um sucesso muito mais garantido se você consegue alcançar a mente delas. E mente tem a ver com coração também, né? Então, Sim. Eu acho que está tudo muito linkado, né? E eu desejo sucesso para vocês, foi muito gostoso. Eu espero que tenha contribuído para o crescimento, para motivar, para trazer o conhecimento. Né? Minha rede social, meu Instagram é Ixane Alves, ali tem os meus contatos. Se você quiser conhecer meu trabalho, se você quiser chamar depois, tirar alguma dúvida, eu estou aqui para isso. E foi um prazer enorme. E que realmente a gente possa levar esse conhecimento, né, de que a mente muda tudo. Sim. E só depende da gente. Mas foi uma delícia estar aqui. Tá tudo na mente, né? Tá tudo na nossa mente, tá tudo aqui, ó, no cabeção. Depois bota aquelas dicas de livros que você tem maravilhosas sempre para eles, porque pode Vou ajudar botar. muito. Napoleão Hill. Sim, sim, tem do Charles Maltz, se eu não me engano. Isso. Ai, meu Deus, psicocibernética, né? Eu vou até botar isso lá no grupo, né? Eu vou passar para eles lá, vou passar para o grupo de alunos e vou passar para o grupo da galera que tá interessada no treinamento lá. Vou passar tudo isso para eles. Legal. Minha amiga, muito, muito obrigado. Né? A gente passou até de 1 hora, a gente ficou aqui em torno de 1 hora e meia falando com eles. Muito legal, foi muito produtivo e com certeza vamos fazer um repeteco aí no futuro, tá bom? Vamos, estou aí, sempre junto. Já Tá fica bom? aqui as Obrigada, portas Marcelo. abertas. Imagina, um abraço, fica com Deus aí. Beijo. Beijo Beijo, grande para todo mundo. valeu. Tchau. É isso, pessoal. Quero também me despedir de vocês aqui. Incrível hoje, uma noite aqui de muitos aprendizados aqui com a Exane, que, poxa, nos brindou aqui com muito conhecimento. E hoje, inclusive, eu gravei uma aula, olha só isso, eu gravei uma aula aqui e a aula que eu gravei, ela deu ruim, né? Ela ficou sem áudio. Então, infelizmente, eu não vou conseguir postar talvez hoje, mas amanhã com certeza a aula que eu falei, inclusive, sobre a Lei Pelé, eu falei pra caraca, gente, vocês não imaginam. Mas não tem problema, eu faço de novo. Eu tenho aqui, eu sempre guardo o roteiro, mas com certeza amanhã essa aula tá lá sem falta. E vou falar sobre a Lei Pelé, as 2 aulas que vão entrar amanhã no módulo 4, Lei Pelé e a CNRD, né? Vou falar um pouquinho da CNRD, né? Tem muita gente aí que não sabe o que é, como funciona. Então eu vou falar um pouquinho, então essas 2 aulas amanhã elas estão lá garantidas, tá bom? Pessoal, muito obrigado aqui pela audiência de vocês. Tivemos 42 pessoas aqui online. Incrível, incrível, incrível. Vocês, como sempre, são incríveis. E vejo vocês na próxima aula. Um grande abraço.